Vamos lá então, né? Essa é a nossa 43ª aula do módulo de Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Então, nós vamos continuar analisando alguns conceitos sobre funções no Godot Engine. Agora são 0h19 tá? Como nós vimos na aula passada, nós vimos qual seria uma possível definição de função. Então, função, né, é um conjunto de instruções que são agrupadas, tá? Tudo bem? Toda função possui uma definição. Possui uma definição que é representada pelo seu cabeçalho. Então você vai ter o comando func, ok? E aqui você vai ter o nome da função. Você vai ter abre e fecha parênteses, seguido de 2 pontinhos. Isso daqui vai ser o nosso cabeçalho, tudo bem? O cabeçalho da função pode receber nenhum, um ou muitos parâmetros, ok? Onde os parâmetros são variáveis de entrada na função, ok? Podemos distinguir 4 tipos de funções básicas, tá? Como seriam esses 4 tipos de funções básicas? Então, a primeira, segunda, terceira e quarta, ok? Aqui, nosso primeiro tipo de função, segundo tipo, terceiro tipo, quarto tipo de função. Tá. O primeiro tipo de função, ela não recebe nenhuma variável de entrada e também não vai ter variável de saída. O meu segundo tipo de função, vou colocar uma outra cor aqui. Ela possui entrada, podendo ter uma ou mais entradas.
Tudo bem? O terceiro tipo de função, ele pode ter saída. Já o quarto tipo de função possui entradas e saídas. Então aqui eu vou chamar de entrada de in, saída de out, ou seja, não tem nem entrada nem saída. Possui entrada, não possui saída. Não possui entrada, possui saída, possui entrada e possui saída. Então, esses são os 4 tipos de funções básicas. São os 4 tipos de funções básicas que nós vamos estar trabalhando, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, tipos de funções. Entrada, saída. Então, nós vamos ter os tipos 1, 2, 3 e o tipo número 4, ok? Então, o primeiro tipo tem entrada? Não. Tem saída? Não. Tem entrada? Sim. Tem saída? Não. Terceiro tipo, tem entrada? Não. Tem saída? Sim. E o último tipo, tem entrada e tem saída. Tudo bem? Na aula passada, nós vimos os tipos 1 e 2. Tá? Vou abrir aqui o Godot. Vou abrir aqui o Godot. Naquele script que nós criamos de função da aula passada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Script, se a gente olhar, o que nós temos aqui, ó? Essa função aqui, essa primeira função, ela não tem nenhum parâmetro de entrada, ela exibe algumas informações na saída, mas ela não retorna nada, né? A gente vai falar que a função ela vai ter saída quando ela retornar alguma coisa. Já aqui, ó, já essa daqui, ela possui entrada, mas não vai ter saída. Agora vamos fazer uma função que exibe uma saída, ok? Então vamos ver aqui, ó, eu vou comentar isso aqui, Ctrl K, ok? Comentei. Vou criar agora uma função. Eu criei a variável aqui em cima, lado quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma função que calcula. Vou fazer uma função que calcula perímetro quadrado. Ora, vamos voltar aqui, ó. O que seria o perímetro de um quadrado? Então, vamos colocar aqui. O que seria, por exemplo, o perímetro de um quadrado.
Um quadrado possui 4 lados iguais, certo? Opa! Tudo bem? Então, um quadrado ele possui 4 lados iguais. Então, aqui é lado, lado, lado. Então, o perímetro, nesse caso, é lado mais lado mais lado mais lado, que seria 4 vezes o valor do lado. Essa seria a fórmula para se calcular o perímetro de um quadrado. Então, vamos voltar lá. Então, vamos colocar aqui. Eu não vou receber nenhum parâmetro de entrada. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável área, perímetro. Certo? Vou criar uma variável perímetro. Que vai pegar o valor da variável lado e vai fazer 4 vezes o lado. No caso, lado quadrado. Ok? Então, eu estou pegando a variável global lá de fora. E agora, eu vou exibir o resultado. Então, eu vou pegar tudo isso daqui, ó. E vou escrever aqui assim, ó, o perímetro de um quadrado é tudo bem, ó, o perímetro de um quadrado é, e aqui não vai ser área, né? Aqui vai ser perímetro, ok? Então, eu tenho aqui agora, no momento, eu vou fazer isso. Como é que eu vou chamar, então, a função perímetro, calcular perímetro? É só pegar aqui e vou colocar aqui, ó. Vou chamar essa função. Ela não recebe... peraí que eu acho que eu já fiz isso, hein? Assim, essa função, vamos ver que é a primeira. Essa daqui ela não tem nem entrada nem saída. Não possui nem entrada nem saída. Essa função é do tipo 1. Do tipo 1. Essa função aqui, ela possui entrada. Essa função possui entrada, mas não tem saída. Função do tipo 2. Para ser uma função do tipo 3, esta função calcula o perímetro de um quadrado. Essa função não possui entrada, mas possui saída. Essa função é do tipo 3, pois faz uso do comando return. Olha, eu não fiz isso, né? Então, vou fazer isso agora. Tira tudo isso daqui. Ok? Na verdade, Ctrl Z, Ctrl C. E agora Ctrl X. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Ela vai usar o return. Ela me retorna algo. O que ela vai retornar? O perímetro. Perímetro. Então, o valor que vai ser calculado aqui vai ser retornado para alguém que chamou a função. Então, para ter saída, para ter entrada,
a função ela tem que receber uma variável como parâmetro, entre parênteses. Para ter saída, ela precisa ter um return. Então, vamos ver como que eu vou chamar isso aqui. Aqui eu coloquei... vamos colocar... Vou criar uma variável aqui agora. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, var. Eu vou chamar aqui... Chamar valor... Chamar de valor perímetro igual a 0. Ok? Então, como que eu faço aqui, ó? Quando uma função faz uso do return, eu preciso... Então, eu vou sempre precisar de uma variável que vai chamar a função. Essa variável, aqui eu estou chamando a função. Ela vai fazer um cálculo, vai fazer alguma coisa e vai retornar para essa variável o resultado disso. Ok? Tá? E aí eu vou exibir o perímetro de um quadrado é... Ok? Vamos testar? O perímetro de um quadrado é 20. Vamos ver que valor que eu coloquei aqui. O perímetro do quadrado deu 20. Eu coloquei lado quadrado. Vamos ver a fórmula. Tá certo. 4 vezes 5, 20. Se eu mudar o valor do lado quadrado para 6, 4 vezes 6, 24. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui assim. Uma função pode ter entrada, sim ou não. E também pode ter saída, sim ou não. Ok? Para ter entrada, tá? Ela tem que receber parâmetros. Ou seja, entre parênteses lá, né, na hora de fazer a função, né? Na hora que eu defino a função, nome, função, aqui ela vai receber parâmetros, né? Então ela vai receber um parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3 e assim vai. Sendo que os parâmetros são variáveis de entrada na função. Ok? Para ter saída, uma função precisa usar o comando return. Tá? O comando return devolve um dado. Que deve ser recebido
por uma variável. Então, ficaria assim, ó. Variável é igual o nome da função. Então, você chama a função e essa função, depois de executada, retorna um dado, ok? Como está aqui, ó. Eu estou fazendo o que aqui, ó? Aqui. Então, olha só. Aqui está o nome da função. Essa função não tem parâmetros de entrada. Então, ela vai ser executada e vai devolver um resultado do cálculo para essa variável. E essa variável pode ser usada para exibir o resultado ou para novos cálculos, ok? Vamos fazer agora uma função que tem entrada e tem saída. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Esta função calcula o perímetro de um retângulo, tá? Essa função vai ter entrada e também vai ter saída. Vai ter entrada, pois vai receber parâmetros. Vai ter saída, pois vai retornar um valor, ok? Como que fica a função? Func calcula perímetro retângulo, tá? Ela vai receber a largura e a altura, então ela vai receber largura e comprimento. Ok? Então ela está recebendo dois parâmetros de entrada, a largura e o comprimento. Aqui, ó. Tá? Então tá aqui. Tá aqui a nossa função. Ela vai, vou declarar uma variável aqui, var perímetro, essa é uma variável local, var perímetro é igual a 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Ok? Então eu estou fazendo 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Então esse é o meu perímetro. E ela vai me retornar, ou seja, ela vai ter uma saída, vai retornar o perímetro. Ok? Então tá aí. Fizemos a função, tá? Então só para explicar aqui melhor, como é que vai ficar desse lado aqui? Como é que vai ficar aqui desse lado? Se você tem, coloca aqui, exemplo, ok? Se você tem um retângulo, se você tem um retângulo, ok? Você vai ter comprimento em cima, comprimento embaixo, aqui você tem largura, aqui você tem largura. Então eu posso dizer que o meu perímetro não são uma comprimento mais comprimento, comprimento mais comprimento é 2 vezes o comprimento. Mais, não é largura mais largura, então é 2 vezes largura. Tudo bem? Então, foi isso que eu fiz. Agora, a gente precisa criar uma variável largura lá em cima
uma variável comprimento. Eu vou comentar essa daqui, ó. Como que eu comento mesmo? Ctrl K. Ok? Que eu vou trocar isso aqui depois. Então eu vou criar aqui duas variáveis. Var largura retângulo igual a 5. Var largura comprimento retângulo igual a 10. 10 mais 10, 20. 5 mais 5, 10. Então, 20 mais 10, 30. Vai ser o perímetro do retângulo. Ok? E aqui agora eu vou chamar... eu preciso ter uma variável que vai ser o perímetro retângulo. Var perímetro retângulo igual a 0. Ok? Vou chamar essa função agora. Perímetro retângulo vai ser igual a calcula perímetro retângulo. Ups, o que deu de errado aqui? Deleta, calcula. Ó, eu tenho aqui perímetro quadrado, perímetro retângulo. Ok? E ela vai receber dois valores. Quem? Ela vai receber largura retângulo, comprimento retângulo. Então, eu vou colocar aqui. Largura retângulo, comprimento retângulo. Ok? Então, olha só, ela está recebendo dois parâmetros de entrada. Então, ela possui entrada. Ela vai ser executada e ela vai retornar uma saída para essa variável aqui. E essa variável simplesmente coloca aqui. Então, eu escrevo o perímetro de um retângulo ok? Vamos testar? Então, o perímetro de um retângulo é 30. Eu posso fazer isso aqui de novo, ó. Vou copiar aqui, peraí. Vou copiar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V, só que aqui eu vou colocar números. Por exemplo, largura 12, comprimento 15. 15 mais 15, 30. 12 mais 12, 24. 30 mais 24, 54. Então, esse vai ser o perímetro do meu retângulo. Então, tá aí. Beleza, tá? Então, eu posso chamar essa função quantas vezes eu quiser. Ok? Tudo bem? Então, tá aí. Tá? Então, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Tá? Então, nós vimos que nós temos, para que uma função tenha entrada, ela precisa receber um parâmetro. E para que ela tenha aqui saída, ela tem que retornar um valor usando o comando return. Ok? Então, nós ficamos por aqui. A gente vai continuar numa próxima aula.